E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo mesmo? Deixa eu ver aqui. Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live de sexta. Sextou, pessoal. Tamo junto. Olha, hoje vamos acabar a semana acabando um livro todo que traduzimos aqui para esse canal. Mais um livro que hoje terminamos, né? Bom livro! Como evangélicos brancos salvam a Bíblia para salvarem a si mesmos. Sim, estamos hoje completando a nossa tradução. Hoje eu já soube, né? Que tem homem, sim, teve um homem, disso que nós sabemos, né? Um homem que basicamente copiou palavra por palavra de uma live aqui do canal, sem dar crédito algum. Sim, é isso que está acontecendo. Depois a gente que é louca quando fala, né? Que tinha que ser homem, né? Mas é isso que está acontecendo. Então fiquem atentos, deem crédito a tudo que vocês utilizam, né? Do material que a gente tem aqui, porque o trabalho das mulheres já é subnotificado, já é copiado antes de existir computador e internet. Grandes cientistas, grandes escritores, grandes homens por aí já estavam copiando o trabalho de mulheres. E a história se repete diariamente. Então, fiquem atentos, tá bem? Olha, antes de eu chegar, a Mari já estava aqui. Mari, membro do canal. Boa noite, Angela. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todas, todos e todos. E esbanjando emojis exclusivos de deusas, que são um dos pequenos, mas muitos benefícios dos membros do canal. Tiago Faria Mello, boa noite a todos. Boa noite, Tiago. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. E ó, já estou avisando que os slides completos de todos os capítulos, o arquivo completo referente ao Bom Livro, em formato PDF, já está no Drive do Espaço das Deusas, tá? Os membros do canal já têm acesso agora à tradução de todo o livro, mas já preciso avisar que hoje, junto com o quinto capítulo, que é o último capítulo deste livro, eu acrescentei duas matérias, tá? E que são fundamentais também para nós vermos os desdobramentos daquilo que a própria autora Jill vai deflagrar, né? Então, junto nos slides, tanto durante a apresentação, eu vou sinalizar, né? Os dois trechos que não fazem parte do capítulo que eu acrescentei, e quanto nas referências bibliográficas estão os links para as matérias referidas, tá bem? Todos os créditos estão sendo dados devidamente para que vocês saibam onde buscar as fontes, onde verificar as informações. Beleza? Isso é muito importante. Amanhã eu vou estar com Jesus da Chupi, com a Denise, com a Aninha, e já vou pegar os marca-páginas novos, porque o livro novo, né, uma reflexão nos estudos sobre a Deus, ainda está na gráfica, mas os marca-páginas combinando com o livro já estão prontos, e vou pegar amanhã com o Jesus da Shopee, beleza? Estamos ansiosos para que os livros, os exemplares do livro já cheguem, né, para que a gente comece a preparar, as dedicatórias, né? Semana do dia 23 de setembro será o lançamento. Os envios vão começar nessa semana, do dia 23 de setembro, e a live de lançamento oficial será no dia 27 de setembro, às 18 horas. Gente, adquiram, porque faltam poucos exemplares para acabar a primeira tiragem, hein, gente? Aproveitem. Danilo Silva, membro do canal. Excelente noite a todos e todas. Uma ótima noite de estudos.
sempre bom e instrutivo ouvir e aprender com a doutora Ângela. Muito bom. Obrigada, Danilo. Um grande abraço. Obrigada. É bom estar com vocês, viu? Sinceramente, ótimo programa. Então, deixa eu projetar já para a gente começar. Então, é o nosso último capítulo, hein, gente? Conseguimos traduzir mais um livro importantíssimo. Quero agradecer a divulgação de vocês, todas as curtidas, compartilhamentos, né? Já deixa seu like. Quero agradecer especialmente o Thiago Faria Mello essa semana, que deu uma divulgada nas redes sobre essa playlist especificamente. Muito obrigada, Thiago. Obrigada por vocês construírem junto com a gente aqui nesse canal. Então, eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar o nosso assunto de hoje, né? Que é o custo da benevolência bíblica. Nós vamos ver sobre os danos do poder evangélico branco, tá? Então, lembrando que o título do livro é Como Evangélicos Brancos Salvam a Bíblia para Salvarem a Si Mesmos, né? Bom livro. E nós vamos ver especificamente o 5º capítulo. Nós já trabalhamos capítulos sobre o Jesus que não é bonzinho e que todo mundo força para ele ser bonzinho. O Paulo que tentam aliviar e passar pano para deixar ele menos ruim. A gente já falou sobre todas as tentativas dos evangélicos brancos para tornarem a Bíblia algo bom e assim passarem pano para todas as violências que estão tanto nos textos quanto no próprio movimento supremacista branco. E como eu tive questionamentos, né, fora das lives, é claro, porque geralmente a maior parte das pessoas me questiona fora das lives. Eu não sei, né, não sei se isso tem uma razão específica, mas é assim que está funcionando, que está acontecendo. E eu tive vários questionamentos sobre a questão de o que é supremacia branca, né? E pessoas que estão envolvidas em movimentos supremacistas, como, por exemplo, a PM, né, o movimento das polícias, que nós já tivemos uma live aqui na playlist Sacrifícios Humanos falando sobre a morte pela polícia como sacrifício humano, ritual, tá? Que é sistemático na nossa sociedade. E eu já tive policiais não brancos perguntando o que é supremacia, então, né? Já que não são brancos, então como é que isso funciona? E eu vou falar sobre isso. Eu fiz questão de acrescentar a explanação e tradução desse capítulo, a definição de supremacia branca e também a questão de não brancos quando se envolvem em movimentos supremacistas, tá? Isso é importante para a gente pensar e entender que, mesmo sendo de grupos vulneráveis na sociedade, nós podemos compactuar com os supremacistas. Se não nos dermos conta, se não olharmos criticamente para a situação ao nosso redor. Tá? É interessante como que está a interpretação de texto das pessoas hoje em dia, a esse ponto, né, de não perceberem essas questões, mas vai de coisas mínimas, como, por exemplo, essa semana eu postei, eu repostei um tweet da Sueli Feliciani sobre o mito da democracia, né? E aí choveu comentários dos mais diversos, de pessoas de diferentes partes do espectro político, né? Porque não é só isso ou aquilo, é um espectro, tem muita diversidade política, até esse binarismo direita-esquerda também é uma ilusão, né? E a gente já falou sobre isso, inclusive, com a Francine Oliveira aqui no canal, mas eu repostei um tweet da Sueli falando sobre o mito da democracia e choveu gente, principalmente do espectro político mais à esquerda, ou que se dizem de esquerda, né? Questionando, dizendo que era melhor do que ditadura, melhor do que sei o quê, na mais pura falta de interpretação de texto. Gente, é impossível você querer argumentar sem ter o mínimo de interpretação de texto, tá? E por causa disso, já vou dar o aviso,
Possivelmente 5 de novembro nós teremos uma live aqui com Sueli Feliziane e estou para confirmar a Francine Oliveira sobre o mito da democracia. Vamos falar sobre isso sim. E aí, se você tiver argumento, venha questionar ao vivo, tá? Porque, né, fora do ao vivo, todo mundo é corajoso, né? Então, vamos conversar e vamos trabalhar e tirar as dúvidas genuínas do povo e verificar o problema de interpretação de texto. Então, já coloque na sua agenda, 5 de novembro, às 19 horas, nós vamos falar sobre o mito da democracia aqui. Sueli Feliziane já está confirmada, estou para confirmar com Francine Oliveira também, tá bem? Então, vamos começar a conversar sobre isso e verificar se a gente está realmente querendo algo melhor para todos ou se só está olhando para o próprio rabo e vendo se está bom assim, está melhor do que do outro jeito e fica sem pensar nas reais possibilidades, tá bem? Então, hashtag fica dica, beleza? É sempre importante dar um hashtag fica dica assim, né, para o pessoal. Então, vamos lá. O custo da benevolência bíblica, ou seja, quanto custa todo esse trabalho dos evangélicos brancos de tornar a Bíblia algo bom. Então, os danos do poder evangélico branco. Muito bem. A bondade do bom livro, ou seja, essa suposta bondade da Bíblia, é precária, sempre necessitando de renovação e revisão. A natureza perpétua da benevolência da Bíblia resulta, em parte, da própria natureza da Bíblia. A Bíblia é, simultaneamente, uma coleção de textos antigos e uma construção moderna. E a gente precisa verificar esse paradoxo do que significa a Bíblia, tá? O conteúdo da Bíblia teve origem na antiguidade. Os primeiros textos bíblicos são antigos, tá? Em diversos contextos geográficos, resultando em uma vasta distância cronológica e cultural entre as pessoas que compuseram e compilaram a literatura que posteriormente, durante os cristianismos, se tornou bíblica, por um lado, e também por outras pessoas, tanto nos Estados Unidos, né, quanto nós aqui, que transformam essa literatura em escritura, para dar sentido às suas vidas na modernidade, por outro. Então, veja que existe toda uma composição de textos desde a antiguidade, em épocas distintas, geografias diversas, tá? Por pessoas de contextos e culturas distintas também, e que não tinham intenção alguma de que esses textos um dia se tornassem uma unidade. Nem imaginavam que outras pessoas estariam escrevendo outros textos e que estariam sendo juntados com os textos deles. E todo esse ajuntamento artificial foi realizado pelos cristianismos, tá? E esses cristianismos vão escolher a dedo o que vai ser juntado e vão chamar de Bíblia, tá? Já tem live sobre isso aqui no canal, tá? E vocês podem verificar. Tem uma live que eu fiz com o Wellington Barbosa, chamada Porque a Bíblia Diz Assim, né? E a gente vai falar exatamente sobre a Bíblia como uma invenção cristã, tá? Vários estudos recentes mostraram como a teologia cristã e a interpretação bíblica foram moldadas pelos desenvolvimentos interligados do racismo e do capitalismo. Tanto os estudos bíblicos quanto a publicação da Bíblia foram influenciados pela expansão do colonialismo europeu e pelo surgimento de redes de distribuição capitalistas dentro desses sistemas coloniais. Então, a Bíblia ela vai ser fundamentada pelo colonialismo e vai fundamentar o capitalismo, tá?
Fazer com que textos antigos falem para a sociedade contemporânea é um processo não apenas de tradução, mas de transformação. Os textos eles precisam ser moldados, transformados. Os materiais devem ser feitos para falar novamente às circunstâncias em mudança que os escritores bíblicos em seu tempo e lugar não poderiam nem mesmo imaginar. Então, não é só a linguagem que é adaptada, mas conceitos também são introduzidos nos textos. Os intérpretes contemporâneos devem descobrir o que um texto escrito naquela época e naquele lugar poderia significar para aqui e agora, quando aqui e agora são tão diferentes daquela época e daquele lugar. Mesmo assim, o passado é difícil de reconstruir e sua reconstrução nunca pode escapar das preocupações presentistas. Então, o que os leitores da Bíblia realmente querem não é saber o que esse texto significava na época em que ele foi escrito, mas querem conduzir, querem manipular e, de alguma maneira, transformar o texto para que diga algo hoje para eles. Embora o conteúdo da Bíblia tenha se originado na antiguidade, a Bíblia não é realmente um livro antigo. A Bíblia é uma construção moderna. A Bíblia lida pelos evangélicos brancos modernos nos Estados Unidos e digo, aqui no Brasil também, se desenvolveu em conjunto com o capitalismo, o imperialismo ocidental e a supremacia branca. Então, não existe Bíblia sem capitalismo, sem imperialismo, sem colonialismo e supremacia branca. Ah, mas na comunidade só tem negro e estão lendo a Bíblia. Estão associados ao capitalismo, ao imperialismo, à colonização e à supremacia branca. E por causa disso, eu acrescentei agora um trecho específico falando sobre supremacia branca. E até agora, porque nós estamos falando desde o primeiro capítulo, né, na tradução desse livro, sobre os evangélicos brancos, o que é exatamente supremacia branca? É a crença de que os brancos são superiores às outras raças. Existe conceito aqui de racialização. Essa crença favorece a manutenção e a defesa de qualquer poder e privilégio detido pelos brancos. São eles que determinam o que o texto significa. Mesmo que a comunidade seja somente de negros, eles dependem de tradutores, intérpretes, teólogos e na maioria das vezes, instituições supremacistas para que essa Bíblia chegue na mão deles. A supremacia branca tem suas raízes na doutrina do racismo científico, hoje desacreditada, e foi uma justificativa fundamental para o colonialismo europeu. E esse trecho também eu quero acrescentar, que é um artigo escrito por Christopher Rhodes e publicado no Al Jazeera, em 2023. Por que os supremacistas brancos nem sempre são brancos? É um trecho curto, mas eu resolvi colocar exatamente aqui, antes da gente continuar, com a tradução do capítulo final do livro, exatamente para a gente entender, para essa pergunta não ficar martelando na cabeça de ninguém durante a explicação, porque muitas vezes a gente está falando aqui e a pessoa está questionando na cabeça e nem ouve o que a gente está dizendo. Então, vamos trabalhar o questionamento antes, tá? Então, o artigo do Christopher Rhodes diz o seguinte: nas primeiras horas após mais um tiroteio em massa nos Estados Unidos, dessa vez em um shopping outlet em Allen, Texas, rumores e especulações se espalharam sobre a identidade e os motivos do atirador. Duas narrativas concorrentes surgiram. Uma do atirador como um supremacista branco, representando mais um ataque racista violento. A outra de um atirador hispânico, alimentando os temores sobre imigração e violência. À medida que mais informações surgiram sobre o atirador, eventualmente identificado como um ex-recruta do Exército dos Estados Unidos, de 33 anos, chamado Maurício Garcia, as duas narrativas se fundiram.
O atirador, embora não fosse um imigrante ilegal, era de fato hispânico. Ele também era um supremacista branco declarado que se deleitava com parafernália neonazista e postava mensagens online sobre uma guerra racial iminente. Veja, os hispânicos, os latinos nos Estados Unidos, eles são identificados como não brancos. Até um brasileiro lá nos Estados Unidos é não branco, tá? A gente precisa entender essa racialização lá. A revelação de um neonazista latino provocou uma série de reações, desde raiva até confusão e incredulidade. Mais importante do que debater se esse fenômeno de supremacistas brancos, negros e pardos é real, ele é, apesar dos esforços dos círculos conservadores para pintá-lo como falso ou ridículo, é entender como ele surgiu. A supremacia branca perpetrada por não brancos tem várias raízes relacionadas, algumas das quais são tão antigas quanto a desigualdade e a opressão na América, e outras que se materializaram mais recentemente por meio da tecnologia moderna e do entretenimento. Primeiro, a ideia raramente articulada, mas frequentemente observável, de que certas pessoas não brancas que defendem ideologias supremacistas brancas se beneficiarão em virtude de sua proximidade com os privilégios e o poder que vem com a branquitude nos Estados Unidos. E isso acontece aqui também. Só lembrando que esse artigo aqui fui eu que traduzi, tá? Ele originalmente foi publicado em inglês. Então, ele vai falar da realidade dos Estados Unidos, mas nós precisamos fazer o paralelo para a nossa sociedade, porque nós vamos ter essa confusão de que pessoas negras, pessoas não brancas, né, pessoas racializadas, pessoas de grupos vulneráveis que se associam aos grupos supremacistas, ao trabalho supremacista, à polícia que é supremacista, a todas as instituições de poder do Estado, elas acham que vão, de alguma maneira, ter algum benefício por estarem aliadas a esses grupos no poder. A professora Cristina Beltrán, da NYU, criou o termo branquitude multirracial, para descrever pessoas que parecem buscar se identificar com a branquitude, não como uma construção racial, mas como uma ideologia de poder e supremacia. Além do fascínio pela supremacia branca, muitas pessoas não brancas estão sendo atraídas para movimentos racistas por meio da antipatia compartilhada por grupos colocados na base da escala social. Nick Fuentes, um negacionista do Holocausto de 24 anos e defensor da superioridade branca, que já jantou com o ex-presidente Trump e Kanye West, é um exemplo útil desse fenômeno. Grande parte do sistema de crenças pró-brancos de Fuentes parece estar enraizado no preconceito anti-negros incutido nele por seus pais. Sua mãe americana branca e seu pai de ascendência mista americana e mexicana ainda o apoiam publicamente e suas visões racistas. Lembrando que eu estou traduzindo direto, né? Então eles falam americano para estadunidense. Alguns hispano-americanos conservadores, como Fuentes, têm desprezo por imigrantes, principalmente aqueles do México e de outras partes da América Latina, que eles consideram social e economicamente indesejáveis. Assim como alguns negros americanos menosprezam outros negros que consideram socialmente inferiores. De maneira mais geral, a segunda força por trás da produção de supremacistas brancos, não brancos, vem do direcionamento a grupos marginalizados de maneira que permitem que alguns membros de grupos raciais minoritários afirmem sua superioridade sobre outras comunidades marginalizadas, ou mesmo outros membros de seu próprio grupo. E isso também é muito comum em vários grupos de homens negros contra mulheres negras, né? Nós vamos ter vários grupos supremacistas, nós já falamos sobre eles aqui no canal, tá? Nas lives com a Sueli Feliziane, e então nós fiquem atentos, né? Tem vários grupos de homens negros que vão ter um discurso de superioridade e que desprezam mulheres negras, tá? Então existe essa questão de superioridade sobre outras comunidades marginalizadas.
e até mesmo pessoas não brancas que se envolvem como policiais, que matam os seus pares, que matam dos seus próprios grupos, e de alguma maneira se acham beneficiados por estarem nesse grupo de controle do Estado. Por fim, essas antigas fontes de supremacia e ódio ganharam nova vida e poder subversivo com o surgimento de um tipo específico de discurso e entretenimento, entre aspas, possibilitado pela internet. Isso me lembra uma tendência de alguns anos atrás, em que vários artistas populares de rap optaram por se apropriar da bandeira confederada, usando-a ironicamente como uma forma de denegrir não, desmoralizar o que ela representava. O Ye, né, que é o Kanye West, o músico e estilista anteriormente conhecido como Kanye West, foi um dos artistas que seguiu essa tendência. Ele chamou a escravidão de uma escolha e ameaçou ir para o Death Country, né, contra o povo judeu. Ele também notavelmente adotou visões cada vez mais retrógradas em relação às mulheres e um comportamento semelhante ao de um perseguidor em relação à sua ex-esposa. À medida que suas travessuras se intensificaram, promovendo produtos com o slogan Vidas Brancas Importam e elogiando Hitler, as declarações de Ye foram endossadas por grupos de indivíduos de extrema-direita e neonazistas, incluindo o próprio Fuentes. Então, o Kanye West virou o Ye. Ele é uma pessoa negra e ele está liderando na base do entretenimento esses grupos. Embora a era do preconceito irônico na internet possa ter atingido seu auge, talvez seja tarde demais para reverter seu impacto, já que o racismo, a misoginia, a homofobia e outras formas de ódio saíram das sombras e encontraram aliados na mídia e na política tradicionais. E essa aceitação da grande mídia continuará a tornar ideologias como a supremacia branca atraentes para indivíduos insatisfeitos em nossa cultura, mesmo alguns que pertencem aos mesmos grupos que os nacionalistas brancos procuram oprimir ou excluir da sociedade americana. Então, reconhecer como os supremacistas brancos ampliaram suas táticas de recrutamento e expandiram seu apelo ideológico é um passo necessário para combater esses movimentos de ódio cada vez mais perigosos e perturbadoramente expansivos. Aqui está a fonte do Al Jazeera, né, de 2023, e preciso enfatizar que isso está diretamente ligado com a questão da Bíblia, tá? Ah, mas as comunidades que usam a Bíblia são os pobres da favela, são as pessoas negras. Muito bem, eles estão se valendo de uma arma supremacista bem direcionada para estar na mão deles. E assim eles são controlados indiretamente pelos grupos supremacistas. Enquanto se esforçam para tornar essa Bíblia universalmente benevolente, os projetos evangélicos brancos de redenção bíblica promovem a lógica capitalista e imperialista, juntamente com a normatividade branca. Então, veja que existe, até eu deflagro no meu novo livro, né, que está em pré-venda, uma reflexão nos estudos sobre a deusa da colonialidade para a luta anticolonial, eu vou deflagrar exatamente essa conformidade capitalista imperialista à normatividade branca. Quando, por exemplo, casais LGBT se submetem à igreja cristã para terem validado a sua relação, validado a sua união. Quando eles não precisam desse tipo de validação, a normatividade branca, a monogamia, as estruturas de um casamento que é feito para o controle dos corpos, eles não precisam disso, eles se sujeitam à normatividade branca, hétero, exatamente como prevê os instrumentos de controle daqueles que trazem a Bíblia na mão dessas pessoas, né? Então, é muito importante que a gente perceba isso. Deixa eu só ver os comentários. Astrolosófica, boa noite, seja bem-vinda. Messias Soares, reativando sua membresia. Muito obrigada, querido. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigada pelo super sticker. Deixa eu ver. Adorei o super sticker. Obrigada, viu, Messias? Um grande abraço. Obrigada pelo apoio.
Então, eu faço questão de trazer esses conteúdos e, principalmente, inserir nesse último capítulo essa parte que eu acabei de traduzir para vocês da reportagem do Al Jazeera sobre pessoas não brancas que estão se aliando aos movimentos de supremacia, exatamente para que entendamos que não é porque tem uma pessoa negra com a Bíblia na mão, dizendo que Jesus é negro, que ele está liberto das garras da supremacia branca, porque ele está exatamente com a ferramenta supremacista na mão e usando as mesmas armas da Casa Grande, como Audre Lorde fala, porque a gente não vai vencer a Casa Grande usando as armas do Senhor, né? E, infelizmente, grupos vulneráveis estão adentrando as portas da supremacia porque se utilizam das próprias armas daqueles que os querem mortos, né? Jesus da Shopee, membro do canal. Boa noite, doutora Ângela. Chegamos atrasados, mas estamos aqui. É isso que importa. Mas não esqueçam de assistir o começo, porque já começamos atirando para tudo quanto é lado, hein? Não esqueçam não percam o começo dessa live até agora, tá bem, querido? Muito bem. Continuando aqui nos slides. Porque esse livro aqui, eu acho que ele desperta e meio toda a raiva, né, que eu utilizei como ferramenta para escrever minha tese de doutorado e o capítulo que está dando origem a um novo livro agora, né? Embora existam muitas maneiras pelas quais a Bíblia foi incorporada ao imperialismo capitalista moderno, uma delas é a insistência contínua e veemente dos apologetas da Bíblia de que ela é o livro mais vendido de todos os tempos. Isso é um slogan imperialista capitalista, gente. Não é possível perder isso. Quando Steve e Jack Green, proprietários evangélicos brancos da rede de lojas de artesanato Hobby Lobby, escreveram uma defesa da Bíblia, invocaram seu status de best-seller. Abre aspas. Por 2000 anos, a Bíblia tem sido o livro mais vendido e o mais traduzido do mundo, ano após ano. Nenhum outro livro se aproxima do impacto e da influência da Bíblia na transformação de indivíduos, no fortalecimento de famílias, na formação de nações e na determinação da história humana. Fecha aspas. Isso aqui, gente, a Sociedade Bíblica do Brasil tá cheia dessas frases de efeito, tá? E eu vou falar especificamente deles, do Steve e da Jack Green, daqui a pouco também, porque eu inseri aqui nesse capítulo a tradução que eu fiz da matéria sobre o Museu da Bíblia, tá? Porque eles são fundamentais nesse lobby todo aí. A retórica de best-seller em projetos de benevolência bíblica, como o dos Green, permitem que os evangélicos brancos afirmem que o bom livro é bom no sentido de desejável. E então usem a demanda do mercado como evidência da bondade da Bíblia. Olha, é imperdível você ler, porque é o livro mais vendido do mundo. Isso é slogan do capitalismo imperialista, né? Que é a bandeira supremacista branca. As compras revelam, então, a vontade do povo. Bons números de vendas constituem evidência da bondade de um produto. Nessa lógica capitalista do mercado, se é bom para os lucros, é bom para as pessoas. E aí a gente tem que pensar sobre isso. A retórica da Bíblia como best-seller e, portanto, boa, troca duas definições de bom. O sucesso no mercado torna-se evidência de adequação moral. Esse discurso também esconde que tanto a Bíblia quanto sua bondade são continuamente fabricadas, material e retoricamente. As Bíblias impressas requerem editoras, críticos de texto, editores, tradutores, ilustradores, autores de material paratextual e anunciantes.
As sociedades bíblicas precisam gerar dinheiro para fazer novas traduções e, em seguida, publicá-las e distribuí-las. As Bíblias precisam ser anunciadas como bens que as pessoas devem desejar, ou que elas absolutamente, ou que elas, ou que seja absolutamente indispensável para elas. Desculpa os erros aqui. Ao mesmo tempo, um fluxo constante de livros e blogs, trechos de áudio e sermões trabalha para divulgar um conceito de bom livro, a Bíblia, que é um ícone cultural, a Bíblia que transcende a materialidade. Então, todo o conteúdo de pessoas que querem, de alguma maneira, trabalhar com texto bíblico, né, a favor das linhas religiosas, das teologias cristãs, eles vão trabalhar nessa lógica capitalista também. E quando eu falo lógica capitalista, e é importante que as pessoas pensem sobre isso também. Desculpa, só um pouquinho. Já falaram para mim, então por que você vende curso, Ângela? Por que você vende livro, Ângela? E eu falo, é para eu me sustentar. É meu trabalho. A lógica capitalista não é contra você receber pelo seu trabalho. A lógica capitalista é contra o enriquecimento de alguns à custa do trabalho dos muitos. Tá? E a gente precisa começar a pesquisar antes de questionar de forma burra, porque a gente tem que. O que é questionar de forma burra? Questionar de forma burra é você ir na emoção. É questionar pela lógica da sua cabeça. E nós precisamos entender o que é um sistema antes de falar dele. Tá? Então, o que nós estamos vendo aqui é que a própria Bíblia se tornou uma invenção cristã agora para enriquecer grupos específicos. Tá? Isso é a lógica capitalista. Continuando. Mas, por mais que tentem, ninguém consegue controlar o texto. O trabalho de benevolência bíblica é necessário porque as pessoas, às vezes fazem coisas prejudiciais com o apoio de suas Bíblias. Algumas pessoas que leem, veneram e amam o bom livro são más, mesmo que não saibam disso, mesmo que não tenham essa intenção. As epístolas pastorais elogiam os escravistas disciplinados e os escravizados obedientes como bons, fundamentando uma ética que os cristãos brancos dos Estados Unidos consideravam boa, até que deixaram de considerá-la assim. Então, veja, quando você lê certos textos bíblicos, você vai ter um aval para escravização de pessoas. E até hoje pessoas são escravizadas através do trabalho escravo, né? E os textos bíblicos, eles vão acabar endossando esse tipo de situação. Só que, para todos os efeitos, para todas as câmeras, isso é errado. Então, as pessoas vão dizer, não, quem está fazendo isso não está interpretando o texto direito. Vão usar esse tipo de argumentação. Tá? O fato de que a bondade é uma categoria contestada e que agora está em constante mudança, né? Então, antes era bom ser escravista, agora não é mais, né? Veja que a bondade é uma categoria que está em constante mudança, né? Isso significa que a benevolência da Bíblia também requer manutenção constante. Constantemente, aqueles que defendem a Bíblia vão ter que ficar atualizando a sua defesa, de acordo com o que é considerado bom no momento. A bondade não é fixa ou atemporal. Os costumes e sensibilidades sociais evoluem ao longo do tempo e nunca são universais. E a gente vê isso só assistindo os filmes dos anos 80, você já percebe que o que era aceitável lá não é mais aceitável hoje. E aí a gente tem que adaptar o nosso discurso do que é bom, mesmo que a opinião pública se cristalize em um consenso. Os penteados entram e saem de moda. Os danos recebem novos nomes.
Por essa razão, os roteiros de benevolência da Bíblia frequentemente isolam a Bíblia da culpa por não acompanhar uma noção em evolução de bem, usando uma variação de estratégia do dispositivo do pecado como classificação. Então, vai ter que atualizar e renegociar também a classificação de pecado. Eles organizam as pessoas entre aquelas que usam a Bíblia e aquelas que a abusam. Eles criam uma distinção entre o uso por um lado e o uso indevido ou abuso por outro. Os defensores evangélicos brancos da Bíblia, Michael McPhee e Lauren Green McPhee, ensaiam essa estratégia em seu livro Não é o que você pensa, porque a Bíblia pode não ser nada do que esperávamos, mas é tudo o que precisamos. Que título, hein? Em sua tentativa de persuadir colegas da geração Y a não descartar a Bíblia. Abre aspas. Admitimos prontamente que atos indefensáveis ocorreram em nome da religião cristã, sem mencionar a própria Bíblia. Homens e mulheres muitas vezes usaram indevidamente o texto das Escrituras para seu próprio benefício. Isso é inexcusavelmente errado. Em vez disso, queremos olhar para a Bíblia pelo que ela diz, e ela nunca tolera a violação da dignidade humana. Fecha aspas. Isso aqui é não só uma passação de pano, quanto uma manipulação tremenda, porque nos capítulos anteriores dessa playlist a gente já viu que o texto, pelo que ele diz, não é o que as pessoas ensinam aqui quando tentam passar pano para a Bíblia. Então, sobre o uso dessa estratégia no Museu da Bíblia, em Washington, D.C., especialmente no que diz respeito à história da escravidão nos Estados Unidos, tem também um artigo, né, do Mitchell. Tá? É complicado? Não é. E aqui a referência fica nos slides e também nas referências bibliográficas para vocês se aprofundarem nessa questão. Mas só para dar um exemplo dessa manipulação que eles fazem, eu traduzi uma matéria sobre o Museu da Bíblia que eu inseri exatamente aqui nessa parte. Daí, em seguida, nós continuamos no capítulo, tá? Mas o título da matéria é: O Museu da Bíblia quer que se acredite que é vítima de vigaristas. Não é. Tá? Veja que o Erin Thompson, ele vai fazer um jogo de palavras, ele vai usar a mesma estrutura do título do material do Mitchell, né? Para fazer o título da sua matéria sobre o Museu da Bíblia. Tá? Aqui na imagem, uma mulher olha para a Tábua dos Sonhos de Gilgamesh no Museu Bíblico de Münster, na Alemanha. E em Washington, D.C., né? Então, essa tábua foi trazida para D.C., né, 23 de setembro, e é importante que a gente saiba o que está lá naquele museu, e que não adianta, né, muito crente dizer, olha o Museu da Bíblia, vamos visitar. Então, vamos falar sobre ele. Abre aspas. Sou professora de crimes de arte, né, a Erin vai falar sobre isso, para ensinar aos meus alunos sobre as variedades de crimes do patrimônio cultural, como a falsificação, fraude e pilhagem. Passei décadas investigando casos de toda a história e de todo o mundo, o que, francamente, foi uma grande perda de tempo. Poderiam ter aprendido quase tudo sobre crimes patrimoniais, observando o que o Museu da Bíblia tem feito nos últimos anos. Fecha aspas. O Museu do Distrito de Colômbia, fundado em 2010 por Steve Green, sim, ele que a Jill menciona durante todo o livro, né? Presidente do Império Artesanal Hobby Lobby, está novamente nas notícias após a entrega da Tábua dos Sonhos de Gilgamesh ao Iraque em setembro. Essa tábua cuneiforme de 3.500 anos, inscrita com parte do épico de Gilgamesh, foi uma das muitas antiguidades semelhantes contrabandeadas para fora do Iraque no caos dos conflitos nas décadas de 1990. O Museu da Bíblia, gente, é um dos maiores beneficiários da invasão do Iraque. Tá?
A tábua acabou na casa de leilões Christie's, completa com uma carta que provou que tinha saído do Iraque em 1981. Essa carta, claro, era uma falsificação muito mal feita, como se tornou óbvio quando o Iraque e o Departamento de Justiça começaram a fazer as perguntas que nem a Christie's nem a Hobby Lobby tinham quando a empresa pagou à casa de leilões US$ 1.674.000 pela tábua em 2014. Os Greens são jogadores poderosos no mundo evangélico e seu museu parece destinado a provar aos seus visitantes que a Bíblia é historicamente exata e literalmente verdadeira. Ao longo dos anos, comentadores da direita têm argumentado, com diferentes graus de coerência, que as duras críticas ao Hobby Lobby e ao Museu da Bíblia devem ser motivadas por preconceitos anticristãos. Sempre os perseguidos, mas sempre o poder hegemônico, né? Mas isso é o mesmo que dizer que criticar John Wayne Gacy revela uma intolerância para com os palhaços, né? Deixe-me explicar. Em 2010, funcionários aduaneiros inspecionaram várias caixas a serem enviadas dos Emirados Árabes Unidos para 3 dos endereços corporativos do Hobby Lobby em Oklahoma. Em vez de azulejos de barro, à mostra, como as etiquetas de embarque alegavam, as caixas continham artefatos antigos do Sudoeste Asiático. Após extensa investigação, os federais acabaram por apreender cerca de 3.800 pastilhas cuneiformes, selos de cilindro e outras antiguidades do Hobby Lobby e repatriá-las para o Iraque. E em 2021, Green entregou ao Iraque outras 8.106 antiguidades que tinha adquirido para o museu e devolveu ao Egito cerca de 5.000 fragmentos de papiro antigo e outras antiguidades, porque não foi possível determinar que esses objetos tivessem saído legalmente de seus países. É difícil acompanhar todas essas repatriações, em parte devido à mudança de identidade legal de quem compra, detém e entrega os artefatos. O Museu da Bíblia, Hobby Lobby ou membros da família Green. Veja que eles mudam o CNPJ ou o CPF de acordo, né, com o interesse para não serem pegos. Por uma questão de simplicidade, vou referir-me a eles de forma intercambiável, uma vez que, como o Cândida Moss e Joel Baden mostraram no livro Bible Nation, eles estão intimamente interligados. E, olha, gente, vale a pena esse livro do Baden, tá? E da Moss, o Bible Nation, que vai mostrar exatamente esse lobby evangélico aqui. Hobby Lobby, que é inteiramente propriedade da família Green, começou a comprar artefatos em 2009 para doar ao museu planejado. A separação legal entre as entidades permitiu ao Hobby Lobby reclamar deduções fiscais para doações de caridade, aumentando os lucros dos Green. As sociedades bíblicas fazem a mesma coisa, tá, gente? Porque eles fogem das questões fiscais e as igrejas também, tá? De fato, como o repórter Matt Pierce brincou em 2017, pense no museu como passatempo do Hobby Lobby. Em 2016, o museu declarou que só conservaria antiguidades na sua coleção se estas tivessem documentação de proveniência suficiente. Isso não deixou muita coisa. A base de dados de coleções públicas do museu inclui, das mais de 16.900 antiguidades Hobby Lobby adquiridas a partir de 2009, apenas uma única inscrição cuneiforme, 15 fragmentos de papiro, tá? E aqui eu estou colocando os links, e limitaram o resultado da pesquisa à categoria de data mais antiga e cerca de 10 outros pedaços e feixes antigos. Nas suas galerias, o museu preenche as lacunas entre as suas antiguidades restantes com réplicas, empréstimos e ecrãs de vídeos e sites bíblicos a piscar. Iluminação dramática de arandelas de grandes dimensões e muitas colunas aleatórias fazem com que tudo se pareça com um museu privado concebido pela personagem de Nicolas Cage no filme do Tesouro Nacional, né? Em busca do tesouro perdido. Abrir mão de 99% das suas compras de antiguidades, porque foram muito provavelmente saqueadas, faz com que pareça mais a uma onda de crimes em vez de apenas uma onda de compras, não?
mas o museu gostaria que o perdoasse por ser tão ingênuo. Green disse que confiou nas pessoas erradas e lidou involuntariamente com traficantes sem escrúpulos. Até o New York Times mordeu a isca, descrevendo simpaticamente o museu como forçado a repatriar antiguidades sem a devida papelada. Embora seja verdade que o Museu da Bíblia não tem pessoal com supervilões fazendo rapel de claraboias para arrebatar tesouros culturais, não se deslizou simplesmente acidentalmente para o mercado negro. Quando os Greens começaram as suas compras, consultaram Pat Gesterblink, notável especialista em patrimônio cultural, sobre as leis que regem o mercado das antiguidades. Eu conheço Gerstenblick. Não se deixe enganar pela Perry. Ela é formidável, conhecedora e muito clara sobre o que está certo e o que está errado. Ela deveria ter colocado o temor de Deus nos Greens, ou pelo menos o medo do Departamento de Justiça. Mas, em vez disso, parecem ter transformado os seus avisos sobre o que não fazer numa útil lista de dicas para se esquivar da lei. Os apologetas também argumentaram que o museu cooperou plenamente com as investigações federais sobre a Tábua dos Sonhos de Gilgamesh e os enviou de antiguidades e os envios de antiguidades falsamente rotulados. Isso pode ser verdade, mas ao mesmo tempo o Rob Loeb estava tentando fazer com que o Iraque e o Egito assinassem os seus direitos. Em 2020, recebi uma cópia vazada de acordo com Rob Loeb, estava pedindo ao Ministério da Cultura do Iraque para assinar e partilhou-a com Cândida Moss, que escreveu sobre ela para o Daily Beast. Ou seja, se eles não soubessem, se eles tivessem sido enganados, eles não estavam tentando forjar uma declaração do país de origem como doação, né? Entre outras coisas, o acordo prometia devolver a Tábua dos Sonhos e outras antiguidades ao Iraque em troca do direito de exibir algumas dessas antiguidades como empréstimos e uma renúncia total a todas as causas de ação que o Iraque pudesse ter contra o museu ou qualquer um dos seus doadores, por exemplo, Rob Loeb e os Greens. Mas a empresa estava tentando negociar com uma ficha que não tinha. Os federais já tinham apreendido a Tábua dos Sonhos em 2019. Não surpreendentemente, o museu teve de admitir que não era capaz de finalizar os acordos desejados, uma vez que tanto o Iraque como o Egito se recusaram a deixá-los continuar a atrair audiências e ganhar legitimidade acadêmica com as suas compras ilícitas. O museu gostaria que pensasse que é necessária uma abordagem proativa às preocupações com a proveniência. De fato, a sua descrição do regresso de um manuscrito à Igreja Ortodoxa Grega em 2020 é suficiente para praticamente destruí-lo, com a sua descrição da generosa investigação acadêmica de um curador para ligar o manuscrito ao saque da Primeira Guerra Mundial de um mosteiro na Grécia. Mas o museu convenientemente não nota que em 2018 essa igreja processou a Universidade de Princeton por não ter devolvido outro manuscrito saqueado no mesmo mosteiro. Neste contexto, uma vez que um erudito externo notou as marcas no manuscrito do museu, identificando as suas origens, o museu teve pouca escolha a não ser sorrir e suportar a repatriação. Isso aqui tudo, gente, é dinheiro, tudo é dinheiro. O museu devolveu mais um manuscrito roubado à Universidade de Atenas em 2018, depois de um investigador grego ter visto. Nesse caso, o museu lidou suficientemente bem com as negociações para que o manuscrito estivesse agora em exposição como empréstimo. Num outro caso proeminente, os Greens compraram cerca de 150 fragmentos de papiro em 2010 a 2013 a Dirk Obig, um professor que muito provavelmente os roubou da coleção de papiro que ele supervisionou na Universidade de Oxford. Embora os funcionários do museu questionassem como Oben conseguiu os papiros, já em 2016, e o Rob Loeb pediu-lhe que reembolsasse o dinheiro de uma das suas compras em 2017, só em 2019 é que entraram em contato com os líderes da coleção de Oxford para partilhar as suas suspeitas, muito depois de os estudiosos terem começado a levantar alarmes. Ou seja, só depois que alguém faz barulho, aí de repente eles estão preocupados em resolver. Em setembro de 2021, o Rob Loeb processou o Oben, tá?
Em vez da abordagem cuidadosa e pesada de pesquisa, as aquisições que o mercado das antiguidades exige, o museu parece ter adotado uma abordagem mais de pegar e largar na recolha, agarrar o que podia e largar apenas quando as autoridades pareciam suscetíveis de prestar atenção. Mas o museu nem sempre adquiriu antiguidades saqueadas ou roubadas. Por vezes também se envolve em falsificações. É isso mesmo. Quando o museu abriu as suas portas em 2017, exibiu fragmentos de couro rachados e tingidos com textos bíblicos, como exemplos dos famosos pergaminhos do Mar Morto. Mas um pequeno letreiro observou que a análise científica da tinta e da caligrafia dessas peças continua. Os estudiosos tinham questionado publicamente a autenticidade desses fragmentos desde pelo menos 2016, mas foi só em 2018 que o museu retirou 5 deles da exposição e 2020 quando finalmente admitiu que todos os 16 fragmentos eram falsos. Embora o museu tenha dito que os seus consultores realizaram uma bateria abrangente de testes, apenas tinha dado uma olhadela sob um microscópio poderoso para mostrar que a tinta do fragmento tinha pingado para fendas antigas no couro. E, em outras palavras, embora o couro pudesse ser antigo, o texto escrito no mesmo não era. Mas o atraso no anúncio dos resultados foi importante. Foi tempo suficiente para permitir que os Greens conservassem o benefício do que era provavelmente uma dedução fiscal multimilionária por doar os fragmentos ao museu. É muito dinheiro que corre por trás, gente. Os Greens utilizaram outras partes de sua fortuna artesanal para financiar trabalhos acadêmicos sobre taças de encantamento aramaico conservadas noutras coleções, apesar de terem sido, na sua maioria, provavelmente saqueadas do Iraque, e do que os peritos chamam uma escavação ilegal na Cisjordânia ocupada, conduzida por um homem a que o Atlântico chamou um pseudo-arqueólogo bíblico, que tinha anteriormente tentado escavar a Arca de Noé. Uhum. Então você já sabe o nível de pesquisa que esse povo tem, né? Vem o que quero dizer sobre a minha capacidade de ensinar uma turma inteira sobre crime patrimonial, tendo apenas o Museu da Bíblia como meu material de base. E por muito extenso que seja essa lista, suponho que esteja incompleta. Moss e Baden descreveram a utilização pelo museu de acordos de confidencialidade, o que pode estar impedindo os estudiosos que viram as suas coleções de relatar outros problemas. O museu também não está acima de ameaçar jornalista divergente. Eles possuem um livro de orações em hebraico antigo, alegadamente roubado do Museu Nacional do Afeganistão em meados da década de 1990. O website do museu nota que a sua investigação sobre essa reivindicação está em curso, mas o seu chefe de curadoria, Jeffrey Cloha, tomou um tom diferente em abril de 2021, quando disse a um repórter do Jerusalem Post que o museu considerará uma ação legal se o jornal publicasse um artigo sobre a reivindicação. O museu quer contar uma história sobre a inerrância da Bíblia. A ideia é que, quando abrimos a Bíblia ao contrário, o que estamos lendo veio-nos diretamente dos lábios de Deus, não através de um jogo telefônico milenar jogado por contadores de histórias e depois por escribas. As tabuletas cuneiformes deveriam provar que a escrita existia na época de Abraão, pelo que ele poderia ter deixado relatos das suas experiências, né? Se realmente tivesse uma. Os pergaminhos do Mar Morto e os papiros com restos do Novo Testamento deveriam mostrar que o texto bíblico sobreviveu sob a mesma forma desde que foi escrito. Os Greens queriam provar que a falibilidade humana não se tem oposto à palavra de Deus. Mas os estudiosos sabem que esse texto mudou ao longo do tempo. No final, os Greens só provaram a sua própria falibilidade, vezes e vezes sem conta. Essa tradução é minha, tá? Da matéria da Erin, né? E as fontes estão na projeção aqui nos slides. E no meu site, angelanatel.wordpress.com, tem a tradução, né? Dessa matéria. Lá também no meu site eu traduzi uma outra matéria, tá? Pergaminhos do Mar Morto no Museu da Bíblia são todos falsificados. Especificamente sobre isso, se você quiser mais detalhes, beleza?
Lembrando que aqui no canal tem uma live somente sobre os manuscritos do Mar Morto com a doutora Tupá Guerra, beleza? E os reais, se você quer se aprofundar nesse assunto. Antes de continuar, deixa eu ver comentários. Deixa eu ver comentários. Ricardo Dapse, ótimo conteúdo, Ângela. Obrigado pela rigorosidade e profundidade dos teus estudos, que você, com generosidade, comparte conosco. Comparte conosco. Muito obrigada, viu, Ricardo? É uma alegria juntar, porque então, eu fiz essa exceção, gente, eu estou fazendo essa exceção. O último capítulo deste livro é extremamente curto, né? Por isso eu acrescentei no começo da live de hoje, né? Toda a matéria sobre supremacia branca e os grupos não brancos que defendem a supremacia branca, que nós falamos agora há pouco, no começo da live. Quem chegou depois, gente, assiste desde o começo, porque colocamos muitas questões importantes, tá? E inseri aqui no meio também essa matéria sobre o Museu da Bíblia. Por quê? Porque a Jill, aqui no livro dela, o livro que nós estamos traduzindo e terminando hoje, ela menciona os Green o livro inteiro. Então, eu fiz questão de trazer uma matéria especificamente para que vocês entendam que o Museu da Bíblia e o Hobby Lobby são os negócios dessa família Green, tá? Ou seja, está enriquecendo um grupo específico de pessoas, tá? Não é uma questão de, eles estão ganhando pelo trabalho deles. Eles estão explorando, roubando, falsificando, enganando, ao mesmo tempo em que trabalham para dizer que a Bíblia é algo bom. Então, o negócio da benevolência bíblica está trazendo milhões para eles, enquanto escraviza a mente de inúmeras outras pessoas. Tá? Jesus da Shopee é o argumento do falso irlandês dentro do cristianismo. O ser cristão é relativo a quem está fazendo e quem está vendo fazer usando a Bíblia. Exatamente. É aquela ideia assim de, não, se ele está fazendo algo errado, ele é falso cristão. Não, é exatamente a regra, não é a exceção, né? É exatamente isso, Jesus Shopee. Então, se for desaprovado pela opinião pública ou descoberto por ela, logo as comunidades cristãs que abraçavam essa pessoa ou doutrina passam a renegá-la e repudiá-la, taxando como não cristã. Exato, ou falso cristão, exatamente. Ou que não sabe interpretar a Bíblia direito. Bem isso. Deixa eu ver aqui. Tiago Faria Mello tem uma ativista evangélica trans, a Cris Strupp, que fala bem dessa questão de ser ou não cristão de verdade. A gente já pega, né? Fácil. Mari, o cristão não praticante, isso virou a desculpa, né? Oi, Rui! Boa noite, querida professora. Falou em pseudo-arqueólogo, me lembrei de quem? De quem? Uhum. A gente já sabe, né, como é que funciona. Tá cheio de arqueólogo bíblico. Falou em arqueologia bíblica, você já põe os dois pés para trás, entendeu? É assim que funciona. Ai, cara, é muito louco isso. Vamos continuar aqui no nosso capítulo. Então, voltando para o capítulo. Essa estratégia conveniente de benevolência bíblica é comum porque permite que seus usuários removam a culpa da Bíblia e de si mesmos de uma vez só. Não é a Bíblia que está em desacordo com o bem, mas aqueles que a usam indevidamente. É o falso irlandês, isso mesmo. Não, ele está fazendo errado porque ele está usando a Bíblia de forma indevida, né? Então, eles ficam tentando dar essas justificativas para fazer a Bíblia ser boa. A versão de Dan Kimball separa a si mesmo e a Bíblia até mesmo dos leitores contemporâneos da Bíblia, que ele acredita estarem errados. Olha lá, abre aspas. Houve e ainda há algumas igrejas e cristãos que usam indevidamente o texto para criar misoginia em nome de Deus. Mas quando você estuda as escrituras e procura entendê-las em seu contexto cultural, fica claro que a Bíblia não é contra as mulheres, mas uma defensora das mulheres. Fecha aspas. E a gente já viu que não é assim, já viu que até mulheres, como a gente falou hoje, né, de pessoas não brancas se envolverem
em movimentos supremacistas brancos, nós já vimos também nos capítulos anteriores, que a gente traduziu aqui na playlist, de mulheres que tentam fazer a Bíblia não parecer misógina, né? E isso aqui, gente, é o que mais tem. O livro de Jerry Pettengill, sobre a gestão da reputação da Bíblia, codifica essa retórica no próprio título. A Bíblia é culpada? Como a Bíblia tem sido mal utilizada para justificar o mal, o sofrimento e comportamentos bizarros. Os cruzados, a Ku Klux Klan e os eu falei errado de propósito, tá? E os manipuladores de cobras, por sua vez, têm usado a Bíblia de forma errada. Então essa vai ser a justificativa. Todos esses grupos que são considerados violentos, né? Eles estão usando a Bíblia de forma errada. Essa vai ser a desculpa. Ele sugere que tal uso indevido, entre aspas, né, da Bíblia, nunca teria acontecido se os leitores tivessem lido a Bíblia com responsabilidade. O que é ler a Bíblia com responsabilidade para ele? Tá? Essa é a pergunta. Então, para ele não há culpa na Bíblia, apenas em seus intérpretes pecadores, que em cada caso são outras pessoas. Em uma época nos Estados Unidos em que os evangélicos brancos desfrutam de influência política desproporcional e privilégios de tomada de decisão que afetam toda a nação, e isso está acontecendo aqui no Brasil também, né? Apesar de sua demografia em declínio, o trabalho benevolente evangélico branco com a Bíblia é um meio que eles usam para proteger seu poder em um país com um panorama religioso diversificado, mas saturado com a normatividade cristã. Colocando o prefixo mis na palavra use, né? Misuse, uso indevido, automaticamente faz uma suposição normativa sobre como a Bíblia deve ser usada. Aí, esse grupo supremacista é que vai determinar como a Bíblia tem que ser usada. Para quê? Para que eles passem por bons e a Bíblia passe por boa também. A única maneira de algo ser mal utilizado é se o seu uso adequado for estabelecido por algo externo a ele, como um manual de instruções, e alguém o usa fora desses limites ou para algum outro propósito. Como não existe um manual universal sobre como ler a Bíblia, uso indevido é, na realidade, um termo polêmico para usos que eu não aprovo. Na verdade, é isso que eles estão dizendo, usos que nós não aprovamos, tá? É isso que eles querem dizer com uso indevido. Quando os evangélicos brancos, redentores da Bíblia, escrevem um roteiro de benevolência bíblica, eles estão escrevendo um manual de instruções para se salvarem das críticas. Claro, parece que nossa Bíblia diz algumas coisas realmente terríveis, mas isso é só porque vocês não estão lendo direito. Deixe-me ensinar as regras. É assim que funciona, tá? Esse é o discurso deles. Para os evangélicos brancos, transformar a Bíblia no livro sagrado é uma prática de autoautorização. Então, aqueles que têm a Bíblia como livro sagrado se autoautorizam a dizer como tem que ler a Bíblia para que a Bíblia pareça boa e para que eles pareçam também bons. A retórica da Bíblia, como sempre benevolente entre os evangélicos brancos, funciona de maneira semelhante à forma como a liberdade religiosa é utilizada para proteger os interesses hegemônicos. E aqui é importante a gente relacionar isso, gente, quando, por exemplo, evangélicos, quando cristãos dizem que estão sendo perseguidos. Se os cristãos são grupos hegemônicos no poder hoje, como é que eles podem estar sendo perseguidos, quando, na verdade, estão apenas sendo contrariados? Quem tem benefício, quem tem privilégio, quem tem poder hegemônico, acha que está sendo perseguido, quando, na verdade, está sendo só contrariado. Tá? Então, eles usam o discurso da liberdade religiosa para impor os seus interesses hegemônicos, não para respeitar a diversidade.
A benevolência bíblica evangélica branca é boa para fazer com que os evangélicos brancos se sintam bem consigo mesmos. E aqueles que não são brancos, todos os grupos vulneráveis da sociedade, eles vão achar que têm privilégio por apoiar a supremacia branca evangélica. E aí vão se associar. E aí vão criar as igrejas progressistas. E aí vão criar as igrejas negras. E vão criar as igrejas inclusivas. E vão achar que estão arrasando e vão achar que estão cheias de benefício por causa disso, quando na verdade estão usando os instrumentos de quem os quer mortos. A benevolência bíblica evangélica branca, com sua obsessão cega em salvar a Bíblia, é fundamentalmente animada por um otimismo irrestrito de que a Bíblia não pode ser nada além de universalmente benéfica. A Bíblia tem que ser boa, senão eles estão ferrados. Senão toda a estrutura cai. Para os evangélicos brancos, Deus pode ser misericordioso e justo, 3 em 1, invisível e encarnado, mas a Bíblia não pode ser boa e ruim. Não por falta de imaginação, engenhosidade ou confiança, no entanto. A benevolência bíblica evangélica branca depende do exercício de uma imaginação robusta quando se trata de história antiga, do envolvimento criativo com regras de lógica amplamente aceitas e da ousadia de insistir que eles responderam satisfatoriamente às críticas. E a gente viu nos 4 capítulos anteriores desse livro que para você provar que a Bíblia é boa, você tem que ter muita imaginação, tem que ter muita criatividade e saber mentir bem. E ter uma péssima interpretação de texto. O conteúdo da Bíblia é prescritivo ou descritivo, sugere o roteiro. Ou seja, vai ser prescritivo, ou seja, vai ser lei se for conveniente. Se não for conveniente ser lei, então vai só ser descritivo, vai só descrever alguma coisa. Qual disjuntiva discipar é aplicada a um versículo ou passagem bíblica específica, baseia-se no que é mais eficaz para alinhar a Bíblia com as expectativas modernas do que deve estar em um bom livro. Então, para a Bíblia parecer boa, quando o texto é violento, ele só está descrevendo, ele é só descritivo. Ele não pode ser uma lei. Então, você tem que interpretar de acordo com a conveniência para manter a Bíblia boa. O estupro da concubina do levita no livro de Juízes é enquadrado como descritivo, por exemplo. É uma história, não um mandamento. Bíblia, os leitores não devem ler esse texto de forma prescritiva, sugere o roteiro, e concluir que deves estuprar. Não, ninguém pode concluir que isso é um mandamento. Quando se trata dos evangelhos, no entanto, a benevolência da Bíblia depende da leitura prescritiva do material descritivo sobre Jesus. Então, quando eles interpretam que Jesus foi bom, então aquilo ali é regra. E lembre que a gente já teve uma live sobre Jesus e mostrou que nos evangelhos Jesus não é bom. Mas aí tem que forçar um pouquinho para dizer que ele é bom. Ou pelo menos tem que ser ruim em interpretação de texto. Aí você diz que ele é bom. Tá? Ou seja, os evangelhos são lidos de forma a transformar as histórias sobre o que Jesus fez em material que prescreve um comportamento normativo, vira lei. Essa mudança é necessária porque as prescrições reais de Jesus, os seus mandamentos explícitos, são insuficientemente precisas ou simplesmente insuficientes para tornar a Bíblia boa para todos. Então, não adianta pegar só o que Jesus mandou fazer. Tem que pegar as histórias de Jesus e transformar em mandamento. Não o mandamento que saiu da boca do personagem Jesus. Então, o Jesus dos evangelhos não disse não escravize as pessoas. Ou tu não farás as mulheres realizarem quantidades desiguais de trabalho doméstico. Jesus não falou nada disso.
Os intérpretes que veem Jesus como um combatente das desigualdades, eles devem, nesse caso, explorar as histórias para encontrar a prescrição de que precisa. Então, eles têm que fazer um exercício de muita criatividade aqui. E aí eu quero só... Fiz mais uma inserção aqui, mas é um exemplo rápido. De semanas agora. E que é um tipo de exercício, um tipo de imaginação criativa que os evangélicos fazem. O chefe do Pentágono apoia a pressão dos nacionalistas cristãos para conceder direito de voto às famílias e não às mulheres. E essa é a tradução do título da matéria, que saiu agora, dia 13 de agosto de 2025. Tá? Tá aqui, meio-dia e 20. Desculpa, meia-noite e 20. É o horário que saiu essa matéria. O apoio de Pete Hegseth a Doug Wilson destaca uma crença marginal que está ganhando força no Partido Republicano. Então, o que está acontecendo aqui? Os nacionalistas cristãos estão interpretando a Bíblia de que o homem como cabeça da mulher, veja que ele tá fazendo o exercício de benevolência bíblica ao mesmo tempo em que ele proporciona um benefício a si mesmo. Então, ele está forçando. O que os nacionalistas cristãos estão fazendo? Forçando a ideia do homem como cabeça da casa e projetando isso para uma política de que o voto tem que ser um voto por família, não um voto por pessoa na casa. É o voto familiar. Então, para as mulheres não votarem. E ele já disse, em entrevista, que se as mulheres continuarem votando, daqui a um tempo não vai ter mais cristão no governo. Então, você já sabe o que está acontecendo. Existe uma discrepância que as mulheres é que estão sendo a resistência ali. Aqui tem o secretário de Defesa, Pete Hegseth, que fazendo um discurso em Fort Bragg, Carolina do Norte, em 10 de junho de 2025, né? E essa é uma notícia que é um exemplo de como se pega a Bíblia, se torce ela para transformá-la e fazer com que esse tipo de investida nacionalista branca, cristã, ela seja vista como algo bom e é embasado na Bíblia. A utilização estratégica desse ou isso ou aquilo pelo roteiro fica ainda mais evidente quando se trata do Corpus Paulino. Que aí a gente já começou a ver que essa questão, por exemplo, do voto familiar é baseado no Corpus Paulino, né? As passagens incômodas que silenciam são literalmente prescritivas, então vão dizer que esses textos que vão silenciar mulheres é mandamento, até que os redentores da Bíblia colocam as mãos nelas, né? Então, elas não podem ser prescritivas, segundo a lógica, porque em outros lugares, Paulo reconhece que as mulheres falavam. A descrição da realidade feita por Paulo, nesse caso, torna-se uma ferramenta para subverter o imperativo literal do texto. Os redentores da Bíblia, eles vão neutralizar as ordens perturbadoras, alegando que elas não poderiam ser prescritivas se as pessoas não as seguissem. A lógica daqueles envolvidos no projeto de salvar a Bíblia de si mesma muitas vezes se baseia em manter o conjunto de contradições juntos, enquanto insiste que a Bíblia é consistente consigo mesma e com os costumes modernos. Então, veja, é um trabalho desgraçado para fazer sentido, para que a Bíblia continue com todos os textos contraditórios, para que continue mantendo a narrativa de quem utiliza a Bíblia e ainda manter como se ela fosse boa e de acordo com a contemporaneidade, ou seja, um trabalho impossível. A recusa dos evangélicos brancos em avaliar a Bíblia como boa e má não é resultado da recusa da noção de que ideias concorrentes, mesmo paradoxais, podem ser mantidas ao mesmo tempo. A benevolência bíblica dos evangélicos brancos depende de ver Jesus como
simultaneamente metatextual e sola escritura acessível. Ele tem que ser aquele que vai ser a base para interpretar o texto. Eles vão utilizar Jesus para interpretar a Bíblia. Isso os progressistas evangélicos fazem o tempo todo. Como se esse Jesus fosse metatextual. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser acessível. E tem que dar conta de que toda a escritura está contida nele e pode ser interpretada nele. Esse é todo um trabalho dos evangélicos brancos. E Paulo é típico e único, especial e não especial. Os primeiros identificados como cristãos estavam se adaptando e eram revolucionários ao mesmo tempo, chamados a serem respeitáveis e ao mesmo tempo desviantes. As mulheres são merecedoras e não merecedoras, estão lá e não estão, são iguais e não são. São simultaneamente vítimas e sedutoras. As mulheres são cães e as mulheres também são pessoas. Os seres humanos, em geral, são bons a viver no espaço concedido pelas contradições, quando isso significa que podem agarrar-se a algo que valorizam. O negócio da benevolência bíblica evangélica branca foi concebido para proteger o domínio daqueles que dominam e recompensar aqueles que lhe obedecem. Esse é o negócio da benevolência bíblica evangélica branca, gente. O domínio daqueles que têm poder é protegido por esse sistema. E aqueles que obedecem e se aliam são recompensados. Por isso é que tem muito grupo vulnerável que ainda compra o discurso que a Bíblia é boa. O seu guião controla as pessoas através das normas do heteropatriarcado branco, ao mesmo tempo que o publicita como sendo bom para elas. Na realidade, esses argumentos são mais persuasivos, ou talvez persuasivos de todo, para aqueles que se beneficiam da aplicação dessas mesmas normas. Vai ter privilégio quem defende isso a unhas e dentes. E vai manter no poder e, consequentemente, com ganhos econômicos, quem controla todo esse sistema, gente. O roteiro da benevolência bíblica evangélica branca santifica a branquitude ao presumir a inocência do texto. O fato de dizer que o texto é inocente, que o texto é palavra de Deus, que não teve manipulação nenhuma, que não passou por tradutor, que não passou por editor, que não passou por sociedade bíblica, que não passou por instituição religiosa, que não passou por igreja, que não passou por revisão de crente monoteísta. É tudo uma ilusão de que o texto é lindo, inocente, puro, do jeito que veio de Deus. Ao ocultar a subjetividade branca e ao confiar incondicionalmente na autoridade. Quando uma pessoa pega o texto bíblico e só repete o que está ali, e acha que aquele é o texto bíblico, que aquele é o texto de autoridade sobre a vida dele, sem questionar como é que esse texto foi parar na mão dele, na língua dele, sem questionar por quantas mãos aquele texto passou, sem questionar o que está escrito na língua original daquele texto, sem questionar quem é, que grupo que escreveu aquele texto, aquele trecho que ele está lendo. E sem questionar que quem escreveu aquele texto não tinha relação nenhuma com a realidade dele que tem essa Bíblia na mão. Os riscos e as consequências de sua benevolência bíblica ficam mais claros quando se fazem as perguntas certas sobre suas fantasias, suas ingenuidades e suas respostas às acusações de prejuízo. O que é inimaginável e por quê? O que não vale a pena ser criativo para alcançar? Por que padrão a bondade é medida?
Quem diz o que é bom? O que eles consideram satisfatório e esperam que todos os outros também considerem? Quem pode ser sacrificado nesse sistema todo? A dor de quem é ignorada, negada ou até mesmo considerada necessária? O roteiro da benevolência bíblica evangélica branca escrituraliza a misoginia, torna escritura sagrada o ódio às mulheres. Não porque os evangélicos brancos interpretam a Bíblia de forma errada, mas porque interpretam a misoginia de forma errada. Para muitos apologetas da Bíblia, um retorno ao patriarcado da década de 1950 é o que é bom para as mulheres. Somente através da submissão feminina é que as mulheres e homens encontrarão a boa vida que escapa a tantos no terreno inóspito do capitalismo moderno. As threadwives de hoje nas redes sociais. O voto familiar. O casamento LGBT dentro da igreja para validar a monogamia, para validar o controle daquele casal. Um Jesus negro. Tudo isso é o roteiro de benevolência bíblica evangélica branca, que escrituraliza a misoginia, o racismo, a LGBTfobia, transfobia. Para aqueles que tentam salvar a Bíblia do patriarcado, resgatar a Bíblia significa deixar para trás as mulheres que presumivelmente também deveriam ser resgatadas por uma Bíblia antipatriarcal. A atividade de benevolência bíblica evangélica branca, tal como é praticada atualmente, apesar de quaisquer boas intenções declaradas por parte dos seus praticantes, não pode empoderar, nem libertar, nem resgatar as mulheres, porque o que mais quer vender é o poder da Bíblia. Tão pouco se lixando para a vida das mulheres. O que importa é a Bíblia ter poder, e quem utiliza a Bíblia ter poder e dinheiro. As soluções não podem resolver problemas que os solucionadores de problemas não veem. As boas intenções nunca serão suficientes para tornar a Bíblia um livro bom. E com isso nós terminamos a tradução completa do livro Bom Livro, como evangélicos brancos salvam a Bíblia para salvarem a si mesmos. E eu projetei aqui as referências bibliográficas deste capítulo, tá? Lembrando que o arquivo em PDF completo dos 5 capítulos já está no Drive do Espaço das Deusas, para os membros do canal terem acesso completinho à tradução. E na nossa próxima live, antes de eu ver os comentários, perguntas e a gente conversar, deixa eu só avisar que dia 10 de setembro, às 19 horas, teremos uma live sobre as reações bíblicas ao sacrifício de crianças israelitas a partir do Deuteronômio. E a gente vai ver a caça às bruxas, né? A partir do Deuteronômio na próxima semana. E no dia 12 de setembro, às 19 horas, vamos ter uma live sobre as influências do Yorubá, do voodoo haitiano e no voodoo de Nova Orleans. No dia 17 de setembro, às 19 horas, para o penúltimo capítulo, vamos do livro Ritos de Sangue, 3 casos de culto da guerra. E no dia 19 de setembro, o último capítulo, gente, do Ritos de Sangue, capítulo 14, sobre a evolução da guerra no século XX, tá? Lembrando, gente, a minha tese de doutorado, que fala sobre as monoculturas, fala sobre os monoteísmos fundamentados em violência, e defende que a teologia bíblica seja
separada das teologias cristãs, da dogmática, da sistemática, tá? Essa defesa eu faço na minha tese de doutorado, que você pode adquirir a R$ 130 com frete incluso. Só fazer o Pix e mandar para o meu e-mail seu nome e endereço completo, tá? E se você não adquirir, porque estamos já quase terminando a nossa pré-venda, a Xerá, uma reflexão nos estudos sobre a deusa da colonialidade, a lutante colonial, tá? A Xerá está de olho em você que ainda não garantiu o seu exemplar, hein? R$ 50 apenas, gente, com frete grátis para todo o Brasil. Lembrando que a primeira tiragem tem só 100 exemplares, já vendemos mais da metade, então garanta já seu exemplar. Tá? Estamos ansiosíssimos. O lançamento será no dia 27 de setembro, às 18 horas, ao vivo aqui no canal, e os envios serão a partir da semana de 23 de setembro. Deixa eu ver, comentários, dúvidas, deixa eu ver aqui. Ai, adoro quando vocês comentam bastante coisa, de verdade, gente. Fico tão feliz da participação de vocês. Vamos ver. Antônio Carlos Silva, boa noite, Ângela e gente nataliana. Obrigada, querido. Grande abraço. Gente, já deixa o seu like. Olha, se você assistiu essa live, curtiu, tem valor, algum tipo de valor para você, não esqueça de deixar seu like, é muito importante, tá? No novo álbum da Hayley Williams, ela está destruindo esses cristãos brancos, principalmente do Sul, ela arrasa demais. Ah, bom saber. Jesus da Shopee, eu leio as Bíblias única e exclusivamente para tirar crente do sério. Se o propósito não for esse, perde a graça. Olha, essa é a melhor parte. Mari, a Bíblia só é boa para os homens supremacistas brancos. Pois é. Jesus da Shopee, pensei a mesma coisa. O bicho é tão mentiroso que eu chego a duvidar que esse é o mesmo nome dele. Mari, até um padre disse que ninguém deveria ler a Bíblia porque a pessoa ficaria louca. Rui, Jesus da Shopee não é só isso, amigo, mas tipo, é um homem negro que disse que não tem racismo. Tipo, vocês estão falando do Kanye West, né? Pois é. Não sei se vocês estão falando do Kanye, né? Mas tudo bem. Mari, a Bíblia é um instrumento para silenciar as mulheres, tirar todo o poder que elas têm, vilanizar as mulheres. Com certeza. Rui, professora, por isso que eu nunca vou perdoar a Lana Del Rey por casar com um jacaré trampista. Eu sabia que essa base nacionalista cristã estava por trás dessa ação. Tem muito mais coisa por aí. Aí tem muita vespa, viu? Tiago Faria Mello, perfeito, maravilhosa série de lives, curti muito essa obra. Obrigada, Tiago. Olha, eu também adorei esse livro. Veja, só 5 capítulos, mas são capítulos longos, porque as lives anteriores são extremamente longas, né? Deu mais de 700 slides, gente, todos os capítulos. Então, realmente um livro que merece esse mergulho, né, gente? Mari, há uma ilusão que o patriarcado vende, por isso que atrai muitas pessoas. Eles vendem um Deus bom, mas o que eles escondem é que esse Deus branco será somente bom para homens supremacistas brancos. Exatamente, Mari. Tiago Faria Mello, Ângela, estou com o mesmo nome da live. Estou com o mesmo nome da live, estou olhando o drive e não achando. Ok. No drive do Espaço das Deusas está Bom Livro. Tá? Porque é o título do livro. Deixa eu vou agora. Vou abrir com vocês agora para conferir, tá, Tiago? É bom confirmar mesmo. Então, eu vou abrir aqui o drive. Ó, Espaço das Deusas, tá? Ele já aparece de primeira aqui porque é o que eu mais mexo. Está aqui, ó. Já está aqui, ó. Bom Livro Slides, está aqui, ó. Quando você abre,
Ele está todinho aqui, ó, 704 slides. Todas as lives, todos os... Tá tudo lá, ó, até o nosso agora, tá? Ó, até o que eu acabei de postar. Ele está inteirinho aqui. Beleza? Bom livro, slides. Beleza? Acabei de colocar lá. Júnior Pereira, membro do canal. Ah, que pena, acabou minha deusa Ângela. Já estou com saudade. Eu que estou com saudade de você, Júnior. Que bom que você apareceu na live. Um abraço. Ó, um abraço, querida. Parabéns pelo seu trabalho. Não existe nada igual. Muito obrigada, querido. Mas, ó, chegou agora. Volta e assiste inteirinha, porque essa live está imperdível, querido. Muito obrigada pelo carinho. E os slides estão lá. Tiago Faria Mello, só dá uma conferida lá, beleza? Para mim aparece por primeiro, que eu acabei de colocar, mas não sei se tá... Acho que aparece por primeiro também, porque está na ordem alfabética, né? Mari, editora Espaço das Deusas, não percam essa parte da tese da Ângela. Sim, gente, uma reflexão nos estudos sobre a deusa da colonialidade para a luta anticolonial. Imperdível, gente, pela editora Espaço das Deusas. Sim, lançamento independente do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal, gente. Imperdível. Deixa eu só dar um aviso, porque aconteceu hoje e acho que pode acontecer com mais pessoas. Nós temos membros aqui no canal que não estão morando no Brasil, que estão fora do Brasil, tá? E daí, o que acontece? Já aconteceu do membro ser de fora do Brasil e não me mandar um e-mail, que eu sempre peço, membros, mandem um e-mail com o seu nome e endereço completo. E aí o membro não me mandou o e-mail porque mora fora do Brasil e pensou, não vou conseguir ganhar o material, então nem vou mandar nada. Mas, gente, todo membro, mande para mim um e-mail de qualquer maneira, mesmo que você more fora do Brasil. Por quê? Primeiro, para eu te dar o acesso ao drive do Espaço das Deusas com os slides das lives, tá? Segundo, se você é membro do canal, mora fora do Brasil e não vai receber o pacote de materiais, de mimos, você tem direito a escolher um dos meus cursos pagos gratuitamente. Então, como presente, né? Já que você não vai receber o pacote de mimos, você então escolhe um dos meus cursos pagos para eu te liberar, tá? Se você é membro do canal e mora fora do Brasil, você tem direito a um dos meus cursos. Okay? Qualquer um dos meus cursos pagos você pode escolher, tá bem? Então, manda um e-mail para mim de qualquer maneira, porque eu não quero nenhum membro do canal aqui sem ganhar alguma coisa. Beleza? Do arqueólogo. Tá, entendi. Obrigada pelo esclarecimento, Rui. Então, entendi a questão dele ser negro. Uhum. Júnior Pereira, pois é, esse povo vende a mãe para defender mentiras. É bem isso. É exatamente isso, Júnior. Tiago Faria Mello, está sim, desculpa o incômodo. Não. O importante, Tiago, ó, é importante quando você tem dúvida, você colocar, ó, não achei. Que daí o que eu vou fazer? Eu vou lá, procuro e verifico, porque às vezes eu posso também ter me enganado. E daí eu já corrijo, né? Então, não precisa se desculpar, não. O importante é que tá lá. E daí eu fiquei mais sossegada que estava mesmo, beleza? Fica de boa. Obrigada por ter colocado sua dúvida para a gente conseguir, para todo mundo achar, né? E o mais importante é isso, que vocês achem. Beleza? Eu fico mais tranquila. Querido. Júnior Pereira, Ângela, sou um proletário, professor preso ao tronco na educação brasileira, por isso estou sumido, mas nunca deixo de te ouvir e dar like. Você é uma inspiração para mim, sou professor de educação especial. Poxa, Júnior. Eu fiquei tão feliz de saber. Olha, força aí, Júnior, muita força mesmo. Fico feliz que você também foi sorteado já, né, no canal, algum tempo atrás, e a gente vai continuar construindo. Não se preocupe, não se sinta pressionado a estar aqui ao vivo, mas eu fiquei bem feliz que você está hoje, tá? Mas que a gente continue construindo e fazendo diferença. Beijo para os seus alunos, hein?
Muito, muito obrigada por esse carinho. Gente, agradeço demais o carinho de vocês. Lembrando que esse mês, toda semana vai ter live nas quartas e nas sextas. Dia 5 de outubro, quem está em Curitiba vai ter Festival das Bruxas aqui no Clube dos Tenentes da Polícia Militar. A gente vai ocupar o espaço lá. E eu vou palestrar sobre o meu novo livro lá, e também vou estar atendendo como cartomante, tá? Da 1 da tarde às 8 da noite. Muita coisa importante, nós vamos trabalhar com autoconhecimento e com pesquisa de qualidade. Eu estou furando bolhas para levar pesquisa onde eu for, tá bem? É assim que nós vamos continuar lutando, dando a mão para todo mundo e não soltando, beleza? É assim que a gente continua. Muito obrigada pelo carinho. Vocês podem se tornar membros do canal, apoiadores da campanha do Apoia-se, adquirir os meus cursos todos pelo meu Linktree, que está lá no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do canal, beleza? Aproveitem as oportunidades, gente. Assistam as playlists. Agora a playlist Bom Livro está completinha aqui no canal. Maratonem, façam uma maratona esse fim de semana das 5 lives aí, todas as lives da playlist Bom Livro, para vocês trazerem a memória e conseguirem agora construir a imagem inteirinha desse livro maravilhoso que a gente traduziu aqui para o canal. E lembrem sempre, se forem usar os materiais do Drive ou daqui do canal, deem o crédito aqui para o canal, tragam para mais pessoas virem para cá, mais pessoas terem a oportunidade de participar dessa grande comunidade. Muito obrigada pelo carinho, gente, pela participação de vocês. Amo de coração a participação toda de vocês. Deixa eu ver, Júnior Pereira, desculpa, te agradeço pelo livro e pelo seu carinho. Depois gostaria de ter uma aula particular, pagando, é claro, sobre autismo. Olha só, Júnior, quero, antes de você me contratar, tá? Aqui no canal tem uma playlist chamada Autismo e Outras Deficiências, tá? Se você puder, maratone a playlist aqui, Autismo e Outras Deficiências, que está aqui no canal. Só entrar na aba de playlists e vai lá, tem a playlist Autismo e Outras Deficiências. Aproveite a playlist, já tem... lá eu falo da minha experiência, ali tem várias lives, tem até a entrevista com a psicóloga Luanda, que a Luanda é membro aqui do canal também, tá, gente? Ela é autista, é psicóloga e faz avaliação de TEA, né, de transtorno do espectro autista em adultos. E foi ela, inclusive, que fez a testagem comigo, que fez toda a testagem psicológica comigo para descobrir se eu era autista mesmo, tá? Então, a gente fez uma live juntas e a live está na playlist Autismo e Outras Deficiências. Não percam, gente. Muito conteúdo mesmo para que a gente continue crescendo. Então, te recomendo, Júnior, que já aproveite a playlist também, que já está disponível aqui no canal, beleza? Depois você entra em contato comigo por e-mail. É isso aí, olha lá. Ó. Uhul, vou assistir sim, meu Deus. Obrigada, querido. Beijo para vocês, gente. Ótimo final de semana. E até a próxima, pessoal.